Bom dia a todos, que alegria estarmos novamente juntos. Hoje, nesse dia um pouquinho mais fresquinho, que nos conforta o nosso coração. Aprendemos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Mesmo nesse formato que estamos online, à distância, tendo essa oportunidade de nós crescermos juntos neste assunto que intitulei como a maturidade espiritual, que é tão importante para a nossa vida cristã. Estamos falando a respeito dos ensinamentos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago. E hoje estamos dando uma continuidade nesse estudo. E você que nos assiste, hoje é dia 15/8, são 9h03 da manhã. Se tiver alguma pergunta, sugestão ou comentário, nos envie uma mensagem aqui na nossa página do Facebook, que teremos o maior prazer em lhe responder. Nossa adaptação e transformação é constante, tanto no assunto que estamos tratando, quanto a forma que nós estamos passando esse conteúdo deste livro de Tiago. E lembrando que esse distanciamento social nos tem proporcionado essa variedade da forma de nós adaptarmos o contexto da passagem, na forma de entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mesmo com esses métodos diferentes, né, ou seja, essa tecnologia, essa forma online que estamos praticando, de forma alguma nós mudamos o contexto aplicado, né, porque para nós o nosso conhecimento e ele sempre será baseado nas Sagradas Escrituras. E eu gosto de enfatizar isso, porque como nós, bons cristãos, nós devemos também nos aprofundar nos estudos da palavra do Senhor. Pois em nosso tempo proposto, nós trabalhamos sempre com 30 minutos aqui online, vemos de uma forma mais ampla, mais rápida, e às vezes sem tanto aprofundamento, sem tanto afinco num determinado assunto específico, que merece, né? Nós devemos realmente buscar esse conhecimento. Então, por isso, esse meu comentário, para que possamos assimilar melhor, obviamente, e termos esta oportunidade de sermos transformados e assim colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor. Para reforçar, nós já vimos no capítulo 1 sobre a paciência nas provações e entendimento. No capítulo 2, nós vimos sobre a prática da verdade, né? O cristão que pratica a verdade, e o amor ao próximo. E hoje nós vamos ver no capítulo 3, dando uma continuidade no que Tiago nos ensina com as marcas que nós devemos ter para demonstrar essa tão conhecida maturidade espiritual. Lembrando que, através do Espírito Santo, nós somos transformados para nos tornarmos melhores, com a maturidade que nos deixa mais aptos para um fim de uma condição mais madura. Sabemos melhor como se comportar e quando e como devemos agir perante a este mundo que nós estamos inseridos. E assim faremos o que realmente o Senhor quer para nossas vidas, ou seja, sermos maduros ao ponto de ótimos exemplos das nossas próprias vidas para este mundo. Eu gosto sempre de voltar um pouco atrás e reafirmar os assuntos para que essas marcas elas fixem na nossa mente, né? Nós criemos realmente essas marcas. E eu tenho me perguntado todos os dias, o que realmente o Senhor quer de mim? E tenho colocado em minhas orações diárias, e meu incentivo a você a mesma coisa, eu tenho o desejo de ser uma pessoa irrepreensível aos olhos do Senhor e me tornar um verdadeiro servo, como um exemplo vivo. E como que nós podemos nos transformar? Como o Senhor age em nossas vidas? Nós vamos continuar vendo essas marcas, as marcas, aquelas registradas, aqueles selos carimbados que nós devemos ter. Podemos usar o nosso próprio espelho para vermos se já temos essas marcas, bem como se estamos transformados
ou nos transformando, e assim provarmos do imenso amor de Deus, esse amor que Ele tem por nós. Então, essas marcas nos levam a sermos usados em favor de Deus, neste meio onde nós vivemos. E temos aquele registro, aquele selinho de qualidade de um cristão aprovado, com um caráter que realmente agrada a todos, mas principalmente a Deus. No nosso estudo de hoje, nós vamos usar como texto base livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 3 ao 18. Tiago, capítulo 3, do versículo 3 ao 18, que diz assim: Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo no mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair da língua água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quais as marcas de maturidade que nós podemos encontrar nesse texto? Né? É um texto muito direto, muito específico. E a primeira marca que nós podemos verificar já no início do contexto do livro, né, ou até mesmo desse capítulo, é o controle sobre a língua. A língua ela tem diversas formas de ser manuseada, né? E veja como ela pode até dirigir o curso da vida, né? A língua ela pode até levar a gente a um formato de vida diferenciada. E Tiago cita o leme e o freio. Se controlar minha língua, eu posso controlar o meu corpo. É isso que ele está querendo dizer. Assim como um leme tão pequeno pode controlar um navio imenso. Assim como o freio controla a força de um cavalo, né? Aquilo que é colocado na boca do cavalo se chama freio. Ou seja,
com controle nas mãos de Deus, podemos ser controlados através do Espírito. Isso que serve de exemplo para nós. Nós devemos colocar a nossa língua nas mãos de Deus, né? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos levará para longe do pecado. Mas observe que o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. E por que dizemos isto? Pois às vezes não percebemos, mas deixamos sem controle a nossa fala. E aí, já foi. Ou seja, se nós não colocarmos o controle da nossa fala na sabedoria de Deus, nada será agradável a Deus. A língua também ela pode destruir. E ele cita um exemplo da fagulha, que pode começar um incêndio. E nós temos visto no Pantanal fagulhas devastando a nossa mata. É um exemplo claro do poder. E assim as nossas palavras também podem formar grandes incêndios em conversas que nós temos uns com os outros, podendo causar grande destruição, arruinar vidas, quebrando corações e pior, destruindo almas para a eternidade. E eu pensei muito sobre isso. Muitas vezes, se falamos palavras duras e que são sem controle, nós podemos ferir pessoas, ao ponto de elas se afastarem do nosso meio e perderem acesso à vida eterna. É pesado tudo isso. Tiago cita esse exemplo da língua com o fogo, comparando a falta de controle. E um exemplo também de soltar uma cobra cheia de veneno, ele fala. Pesado, muito pesado. A nossa língua pode ser tão venenosa quanto uma cobra. Mas da mesma forma, ele apresenta um contraponto do poder da língua. E eu tenho tido a oportunidade de ver essa frase, o deleitar das palavras doces. Quando nós temos a oportunidade de falarmos palavras doces, que vêm do fundo do nosso coração, guiadas pelo nosso espírito, nós deixamos palavras doces, que podem acalmar corações aquebrantados espiritualmente. E a grande fonte é entregarmos as nossas palavras ao Senhor. Eu falei isso anteriormente. Onde podemos bendizer o santo nome do Senhor, com louvores, com orações, com as nossas súplicas. Porém, Tiago também faz um alerta nesta questão da dualidade do poder da língua. Ou seja, ele fala como pode uma língua falar mal e ao mesmo tempo falar o bem? Ele cita o exemplo da fonte da água doce e a fonte da água amarga, lá no versículo 11. Não nos tornemos inconstante. E nós já falamos isso em outras lições. E mais, olha o versículo que diz o versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. Ou seja, quando nós falamos mal de alguém, ou para alguém, estamos falando mal para o próprio Deus. Pois se somos imagem e semelhança dele, é exatamente o que nós fazemos. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a passagem diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos imagem de Deus. Se nós falamos mal de alguém, nós estamos falando mal do próprio Deus. Mas como que nós podemos olhar de uma outra ótica? Para que nós possamos fixar bons exemplos. Eu tenho dito todas as lições que eu quero trazer sempre de uma forma prática de como que nós podemos colocar a palavra do Senhor em nossa vida. E para fixarmos esses bons exemplos que reforçam a nossa maturidade espiritual, o nosso controle sobre a nossa língua,
Que tal nós começarmos com palavras que edificam e que demonstram o amor um pelos outros? E temos inúmeras palavras que nós podemos falar. Uma delas que eu gosto muito e incentivo sempre a você falar, você pode falar assim para outra pessoa: estou orando por você. E naquele momento você orar efetivamente, até para que você não caia em pecado e esqueça depois de orar. Você pode falar: obrigado. Obrigado porque a pessoa falou para você que ela está orando por você. Você pode falar assim: eu te amo, meu irmão. Palavras doces que acalentam, que massageiam o nosso coração. Palavras ditas por nós com o controle do Espírito Santo. Uma outra marca que um cristão maduro tem, e foi já citado neste capítulo, é a sabedoria divina. Nós já estudamos, nós já citamos sobre a sabedoria. Mas aqui, especificamente, ela está falando sobre a sabedoria que vem do próprio Deus. E olha o que diz lá no versículo 17. Tiago 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu gosto sempre de reforçar as palavras, porque é justamente as palavras que nos saltam aos olhos. E é elas que vão ficando inseridas e marcando a nossa própria vida. Veja todos esses atributos que foi falado nesse versículo. E exemplos práticos de como podemos demonstrar essa sabedoria. Obviamente, sabedoria divina. Sendo que muitas vezes até temos o conhecimento sobre a sabedoria. Mas sem controle pode nos fazer destruir. E o exemplo seria o que nós falamos sobre a língua sem controle. Nós temos o conhecimento, mas uma língua sem controle não nos leva a uma sabedoria divina. E se temos sabedoria e não usamos para o bem, pode nos levar à ruína, com inveja, angústia e egoísmo. E ele cita que devemos ter bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade. Assim diz lá no versículo 13, parte B. Veja que o próprio Tiago reforça o que já foi dito em outras lições, ou seja, ele repete para que essas marcas fixem em nossos corações. Ter sabedoria divina é o uso correto do conhecimento. E sabemos que uma pessoa que tem muito conhecimento, às vezes tem dificuldade até de se relacionar. Conheço pessoas assim. Ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ela tem tanto conhecimento que ela se torna uma pessoa difícil até de você conversar. Pode até não saber discernir o seu próprio eu de tanto conhecimento que ela tem. Mas nós devemos lembrar que ter sabedoria e saber olhar é saber olhar a vida e as suas atitudes com os olhos do Senhor. É magnífico ter essa sabedoria divina. A grande diferença da sabedoria é de onde ela vem. Ou seja, vem do nosso próprio entendimento ou estamos convencidos que a verdadeira sabedoria só é possível quando estamos firmados na palavra do Senhor. Pois ela nos traz paz e somos justificados para sermos pacificadores. Já fala isso lá no versículo 18. Então, olhando para exemplos de sabedoria divina, temos o próprio Cristo. Estudamos sobre a vida de Cristo como o nosso maior exemplo. E aqui nós vamos ver exemplos práticos da vida de Cristo para nós. Cristo nos demonstra mansidão, que nos remete a uma força e controle sobre a nossa língua. Ele é manso ao ponto de controlar com toda a força a sua língua. Cristo nos demonstra uma característica de pureza, ou seja, uma pessoa santa e pacificadora. Ele traz essa santidade e essa paz, essa serenidade para nós. Cristo demonstra amabilidade, ou seja,
ele tem uma gentileza, mas sem fraqueza. Ele é forte na sua gentileza, no jeito amável de ser. Cristo é compreensível, uma pessoa fácil de se viver. Será que nós temos essa marca? Nós somos pessoas fácil de conviver? Cristo é misericordioso. Ele é antes compreensível, uma pessoa fácil de viver, né? E ele é misericordioso. Deixa eu só travou a minha tela. Cristo é misericordioso. Ele doa o que o outro precisa. Ele se coloca no lugar do outro. Ele nos dá o perdão. Cristo nos demonstra bons frutos. Ele demonstra justamente com o viver dele o caminho do Senhor a todas as outras pessoas. Será que nós temos essa marca? Nós estamos sendo usados para demonstrar bons frutos? As nossas atitudes são bons frutos que demonstram e nos condiciona a levar as pessoas para o caminho do Senhor? Cristo nos mostra na prática a fidelidade em todas as circunstâncias. Eu sempre ouvi nos carros assim, teleadesivo escrito Deus é fiel. E eu fico pensando comigo, e eu tenho sido fiel? Cristo nos demonstra honestidade. Sempre sincero e verdadeiro. E nós já falamos anteriormente sobre uma marca que o cristão deve ter, é a prática da verdade. E quais aplicações para nossas vidas que nós podemos tirar desta lição? São tantas. Eu passei horas estudando e pedindo a Deus que todas essas marcas fiquem seladas no meu corpo. Como eu disse em outro momento, muitas vezes nós fazemos todas essas marcas na Bíblia. Anotamos palavras-chave, linkamos com outros versículos, nós fazendo conexões de contextos, mas será que tudo isso que nós estamos marcando na Bíblia está marcando as nossas vidas? Sabe que a sabedoria que vem de Deus, ela produz bênçãos. Essa é uma grande aplicação para a nossa vida. Essa grande bênção que nós sempre pedimos a Deus. E se queremos ser abençoados, nós precisamos ter a sabedoria divina. E vimos todos os exemplos de como ter sabedoria divina. Todas as práticas que Cristo nos deixou. E olha o que ele diz lá no versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Se nós formos justos, com o controle da nossa língua, com o conhecimento da vontade do Senhor, teremos paz e seremos pacificadores. Pessoas mais mansas, mais amáveis. Poderemos usar todas aquelas palavras doces que acalentam o nosso coração. Vimos vários exemplos da prática da vida de Cristo. E qual é uma outra aplicação para a nossa vida desta lição? Termos uma vida reta, sermos corretos, sermos irrepreensíveis, ou seja, pessoas que têm controle. Uma vida irrepreensível é uma conduta de um caráter que é aprovado pelo Senhor. E olha o que diz a palavra de Tiago, no versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. Nós já falamos sobre obras, mas nós temos que praticar as obras com humildade, para reconhecer que nós temos esses dons de praticar essas obras através do Espírito Santo do Senhor. E demonstrar bom procedimento é ter controle sobre a língua também. Gostaria aqui de deixar uma frase para que nós pudéssemos refletir.
e que todas essas marcas fiquem fixadas em nossas mentes e toquem o íntimo do nosso coração. O sábio semeia justiça e não pecado. Semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós vivemos. E o que vivemos, nós levamos adiante. O que nós levamos adiante, nós colhemos. O que nós temos levado adiante? Será que nós temos levado o controle sobre nossa vida? Nós temos usado todas essas marcas, esse controle sobre a língua, sendo gentil uns com os outros, falando que ama ao seu irmão? Quais as marcas que está ficando em nossa vida? E o que nós estamos colhendo diante de tudo aquilo que nós estamos falando e praticando? O que nós queremos colher? Tiago nos demonstra o que nós podemos colher. Paz, para que nós sejamos pacificadores. Sermos sábios nos remete à humildade. Demonstra total controle sobre as nossas línguas e as nossas ações. Eu vou repetir. Sermos sábios nos remete a termos humildade. Demonstra total controle sobre a língua e as nossas ações. Que nós possamos ficar com essas marcas registradas no íntimo do nosso coração e que possamos ser transformados por todo esse conhecimento que a palavra do Senhor tem para nos dizer. Eu peço que você, neste momento, ore junto comigo para que nós possamos encerrar e, obviamente, darmos continuidade do culto do louvor ao Senhor. Oremos. Pai, que alegria que sentimos, Pai, de ver tantas marcas que o Senhor nos deixou para que possamos selar a nossa postura de vida e sermos sábios, Pai, aos teus olhos, porque sabemos que a sabedoria verdadeira provém do teu ensinamento para nossas vidas. E que possamos, Pai, sempre pôr em prática tudo isso que o Senhor tem nos esclarecido através das tuas escrituras. Nos transforma, Pai. Que possamos, Pai, olhar para o livro de Tiago e usar ele como um espelho. Ao lermos todas essas marcas que estão ficando registradas em nossas mentes, elas possam tocar o nosso coração e nós colocarmos em prática tudo isso, com obras, Pai, que demonstram a nossa humildade, que nos releva, Pai, a ter um controle sobre a nossa língua e que possamos ser sempre amáveis, fiéis e sinceros, praticando sempre, Pai, a verdade. Graças te dou, Pai, por exemplos práticos que Cristo nos deixou. E, sendo assim, possamos usar todos esses exemplos para sermos melhores, cristãos verdadeiros, que remetem a um caráter que o Senhor aprova. E é por ele, Pai, que damos graças hoje e sempre. Que tenhamos um excelente dia e uma continuidade do nosso culto. Boa semana. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu viver, Ministrando louvor. nasci pra te adorar. Para todo sempre. Aleluia. Ministrando louvor. Em espírito. Bom dia, amados irmãos, meus queridos, muita saudade de vocês. Vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo a oração inicial. Oremos então. Grandioso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja na direção dos trabalhos no dia de hoje e que o Senhor abençoe a cada um que esteja participando, Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe a cada lar que está assistindo ao nosso culto, Senhor, e que o Senhor os mantenha saudáveis mentalmente e saúde física também, Senhor. Por isso que eu oro e peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. É muito bom estar com todos vocês nessa manhã de domingo, onde possamos entoar louvores ao nosso Deus Salvador e nosso Cristo Jesus. Vamos louvar. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja a glória em Cristo na Igreja de geração em geração. A Ele seja a glória em Cristo na Igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado
preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amados irmãos, é uma alegria novamente aqui nós estarmos no primeiro dia de semana, com a oportunidade de sermos livres para fazermos parte da ceia do Senhor, lembrarmos desse ato tão amoroso, tão bonito que Deus deixou para nós lembrarmos do sacrifício dele na cruz. Mais um dia, mais um primeiro dia da semana, nós temos essa oportunidade de fazermos parte da ceia do Senhor, lembrarmos o que é a ceia do Senhor, lembrarmos por que nós estamos comemorando a ceia do Senhor. Eu queria hoje que vocês abrissem a Bíblia comigo, num texto bem conhecido, em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. É um texto bem conhecido, então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós estamos aqui para lembrarmos o que significa o pão, que simboliza o corpo do Senhor, e o sangue, que simboliza uma nova aliança. É isso que nós temos que discernir e ter em nossa mente bem real o que significa isso, para que a gente não venha comer indignamente. Então, que você pegue o pão agora, que simboliza aquele corpo que foi entregue por você naquela cruz, e a gente possa orar juntos, agradecendo esse ato tão amoroso de Deus demonstrou por nós naquela cruz. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no primeiro dia de semana como filhos, Deus, e lembrarmos o que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador fez naquela cruz por amor a nós. Se entregou, Pai. Foi moído naquela cruz, foi transpassado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, Deus, através desse sacrifício tão bonito. Obrigado, Senhor, por esse pão que representa o corpo do seu Filho na cruz. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti nesse primeiro dia da semana, através da sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Oremos pelo suco, irmãos. Da mesma maneira, Pai, no fim da ceia, o Senhor pegou um cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Pai, obrigado por esse sangue derramado pelo seu Filho na cruz, que nos dá vida através da graça. Obrigado, Deus, por esse sangue que representa uma nova aliança, uma aliança que nós fizemos através do nosso batismo, Pai. Nós nascemos de novo e agora somos filhos. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício tão bonito naquela cruz.
Pai, que da mesma forma nós estamos lembrando esse sacrifício, não só hoje, Pai, no primeiro dia da semana, mas que nós possamos, Pai, levar sempre esse amor tão grande que nos constrange. Em nome de Jesus que eu oro por esse suco da videira que representa o seu sangue. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Amém. Olá, irmãos, agora vamos participar do momento da oferta, momento em que nós devemos ser generosos uns com os outros e primeiramente com Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Assim diz o texto: Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Irmãos, como vemos nesse texto, não são só os ricos, mas muitas pessoas, e às vezes nós cristãos, colocamos a nossa segurança e o nosso foco em riquezas materiais. Essas riquezas, elas são incertas. Um dia elas vão deixar de existir se a gente não até deixar de existir primeiro do que elas. Paulo diz a Timóteo e aos irmãos que estão lendo essa carta que Deus abastece ricamente com o necessário para a nossa satisfação. Deus nos providencia tudo o quanto precisamos para viver nessa terra. E nele é e deve ser a nossa confiança. E a ordem para os cristãos, seguindo as palavras de Paulo, é: pratiquem o bem. É nisso que vocês devem se preocupar, está dizendo Paulo. E seguindo o texto, a gente pode ver também como a gente pode praticar o bem. O texto vai nos ensinar como podemos praticar o bem. E a resposta, nós vemos que não é sendo rico em materiais, rico em coisas que se acabam, que se perdem, que se destroem, mas sendo ricos em boas obras, ricos em generosidade e prontos para repartir o que nós temos. Seja rico ou seja pobre, isso é o que Deus deseja de nós, que sejamos generosos, que pratiquemos boas obras e que possamos repartir o que podemos e o que temos. Fazendo isso, a promessa que diz aqui no texto vai ser válida para nós. A promessa é que a gente vai acumular tesouros nos céus, alcançando a verdadeira vida, que é a vida eterna. No momento da oferta, nós temos essa oportunidade, irmãos, de ser generosos, de praticar as boas obras e repartir o que temos. Temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido, principalmente nesse texto, de sermos sábios e ajudar uns aos outros. E devemos fazer isso com muita gratidão a Deus, porque é Ele que tem nos providenciado tudo o que precisamos. E ricamente Ele faz isso. Esse é um momento de gratidão a Deus, e é por isso que eu convido você a orar junto comigo. Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, e que o Senhor possa, Pai, abençoar essa oferta que estamos oferecendo a Ti e que também ajudará aos irmãos, à Tua igreja, Pai, e alguém que porventura esteja necessitado. Queremos colocar em prática tudo o que aprendemos sobre oferta, que a gente possa ser ricos em boas obras, ricos em generosidade
e que sejamos prontos para repartir o que temos. Que a nossa riqueza material não seja o primeiro lugar, mas seja a nossa generosidade, a nossa bondade e a nossa vontade de te agradar. Que o Senhor receba essa oferta que vem do nosso coração. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje e eu gostaria de trazer uma mensagem para que juntos nós possamos refletir acerca da Palavra de Deus. E a mensagem que eu gostaria de trazer para nós hoje, eu coloquei como título Esteja Preparado. Sabe, nós vivemos uma época muito histórica, muito diferente. Acredito que nenhum de nós imaginou que iríamos passar por momentos assim. Momentos como lockdown, como quarentena, né? Tivemos alguns momentos em que tivemos que todos ficar em casa por alguns dias, né? E realmente temos vivido dias muito diferentes, né? E eu tenho observado algumas pessoas perto de mim que algumas dessas pessoas elas têm usado esses dias para se preparar de alguma maneira em alguma área, né? Por exemplo, algumas pessoas têm usado esse tempo para se preparar profissionalmente. Então ela tem investido em algum curso, ela está investindo em alguma capacitação, ela está investindo em alguma área profissional para que ela possa crescer profissionalmente e quando as coisas voltarem ao normal ela possa ter algumas oportunidades a mais para conseguir, né, desenvolver o seu trabalho. Existem algumas pessoas que estão usando esse tempo para desenvolver habilidades novas. Algumas estão usando esse tempo para aprender um instrumento musical novo, né? Alguns estão usando esse tempo para maratonar algumas séries e assistir algumas séries. Algumas pessoas estão usando esse tempo para poder ler e tal. Desenvolver o hábito de leitura, hábitos de exercício. Algumas pessoas estão tentando ter uma vida mais saudável nesse tempo. Então, consegue ver que muitas pessoas têm usado esse tempo para se preparar em alguma área da sua vida. Mas a área que eu gostaria de perguntar e refletir com você no dia de hoje é a nossa área espiritual. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: você tem se preparado espiritualmente para que quando a pandemia acabe, você tenha mais oportunidades para falar de Deus para as outras pessoas? Você tem se preparado espiritualmente para ter mais intimidade com Deus durante essa pandemia? Você tem se preparado, você tem usado esse tempo para crescer no seu conhecimento nas Escrituras? Bom, gostaria de desafiar a gente hoje a pensar sobre essas perguntas. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é em 2 Timóteo, capítulo 3. O contexto dessa passagem é que Paulo ele está escrevendo, né, a última carta dele ao seu filho na fé, que é Timóteo, né, um dos filhos da fé que Paulo tinha. E a ideia da carta é que Paulo quer incentivar Timóteo a permanecer fiel ao evangelho puro, ao evangelho simples que ele aprendeu. E para que ele também estivesse preparado para combater os falsos mestres e para que ele praticasse toda a boa obra, né? Então, Paulo sabia que no meio da igreja haveria falsos mestres. E Paulo estava querendo que Timóteo se preparasse para combater esses falsos mestres e também estivesse preparado para toda a boa obra, né? Então, realmente, né, a carta de 2 Timóteo é um ótimo exemplo para nós de como nós, como cristãos, podemos nos preparar para realmente crescer espiritualmente,
para enfrentar as dificuldades e os falsos mestres e também estar preparado para toda boa obra, né? Então, Paulo vai falar para Timóteo, né, durante toda a sua carta, sobre a impiedade do mundo. Ele vai falar que o mundo, né, no começo do capítulo 3, ele vai falar que vai haver tempos em que os homens vão ser egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, traidores, precipitados, sem domínio próprio, que era necessário que ele estivesse preparado para poder enfrentar essas pessoas e proclamar o evangelho para essas pessoas, que é a única coisa capaz de transformar a vida de uma pessoa, né? E aí esse é o contexto que essa passagem se encontra. Eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Né? Vamos ler a passagem? No versículo 14 ele vai dizer o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Gostaria de parar por aqui, nós vamos ler ainda o versículo 16 e 17, mas gostaria que juntos nós pudéssemos refletir nesses dois versículos que nós lemos. Primeiramente, ele vai falar assim para Timóteo: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu. Ele está falando, olha, já ensinei muitas coisas a você. Permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais você tem convicção, né? E aí no versículo 15 ele vai dizer, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece as escrituras, então você sabe o que as escrituras podem fazer. Ele vai dizer, porque são, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele está falando, olha, as escrituras, as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí no versículo 16 e 17 ele vai completar dizendo, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado, é necessário que ele, que eu, que você realmente deixe a Escritura, a Palavra de Deus, fazer o seu trabalho na nossa vida. Sabe, quando essa pandemia acabar, eu gostaria de sair dela mais preparado espiritualmente, mais preparado para falar de Cristo para as pessoas, mais preparado para ser uma pessoa com mais paciência, com mais amor, com mais misericórdia. Gostaria de sair mais preparado para ser uma pessoa que perdoa mais fácil, que se irrita, né, de uma maneira demorada, né? Eu gostaria de sair preparado para isso. Mas isso só vai acontecer se eu me debruçar nas Escrituras e deixar que ela faça o seu trabalho na minha vida. E olha o que a Escritura é capaz de fazer. Ele vai falar no versículo 16, ela é capaz de me ensinar. A Escritura pode me ensinar sobre as verdades de Deus, sobre a verdade a respeito da salvação, sobre a verdade a respeito de Cristo. Se ela é capaz de me ensinar, ela é capaz de ensinar qualquer pessoa. E ela vai dizer, ela é capaz também de me repreender. Muitas vezes eu vou precisar ser repreendido, e essa repreensão é para o bem, é para que quando eu esteja desviado, eu possa retornar ao caminho correto e permanecer fiel a Deus, fiel à sua palavra. Então a repreensão, ela é muito boa. Você que é pai, você que é mãe, eu ainda não sou, mas você sabe disso. Como uma boa repreensão, uma correta repreensão feita da maneira correta, ela é boa para fazer com que o seu filho volte àquilo que é correto,
aquilo que é bom, né? Eu, como filho, fui repreendido várias vezes por meus pais. E eu sei como isso foi bom para que eu pudesse permanecer naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é justo. E a palavra de Deus pode nos fazer isso. Ela nos ensina para nos repreender, para nos corrigir, para nos manter na direção certa. E ela vai dizer exatamente isso, nos corrigir lá para a correção e para a instrução na justiça. Sabe, eu tenho visto tantas notícias, né, durante esse tempo de pandemia, e eu posso afirmar para você, não existe justiça nesse mundo. Não existe justiça. Né? Mas a palavra de Deus, ela é capaz de nos corrigir para a instrução na justiça. Porque Deus é justo e Deus é capaz de nos mostrar a sua justiça para que nós possamos anunciar às pessoas o amor de Deus, né? E aí ele vai dizer para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Quando nós ouvimos essa palavra plenamente preparado, você pensa em algo completo, algo que realmente está completo e não precisa realmente de mais nada. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Que eu e você estejamos plenamente preparados para toda boa obra. Não para uma, não para duas, mas para qualquer obra que apareça. Para que nós possamos realmente glorificar a Deus nas nossas obras e para que as pessoas lá no mundo possam conhecer o amor de Deus através da nossa vida, das nossas boas obras. Deus espera, né, que nós estejamos plenamente preparados. E então, como você tem se preparado para isso, né? O mundo, ele caminha para o seu trágico fim. E toda a impiedade, toda a injustiça, toda a maldade, todo o pecado nos mostram como é o mundo quando Deus é descartado, quando Deus não é prioridade. E a palavra de Deus, as Escrituras nos alertam que nós devemos permanecer nas coisas que aprendemos a respeito das Escrituras e nós precisamos nos preparar para toda boa obra. Nós precisamos nos permitir sermos repreendidos e instruídos através das Escrituras. Deus espera que eu e você estejamos plenamente preparados para toda boa obra. E então, você tem se preparado? Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para você. Que possamos buscar durante esse tempo nos preparar para que quando nós voltarmos ao nosso pleno convívio social, nós possamos, através das nossas atitudes, da nossa vida, glorificar a Deus em toda boa obra e que o nome de Cristo seja exaltado. Muito obrigado e fique com Deus. Bom dia, amados irmãos. Encerramos mais uma vez o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Para encerrarmos, quero deixar a palavras de Paulo, que encontra-se em Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de você, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais este culto de adoração ao Senhor. Peço para que o Senhor abençoe
a nossa semana, nos fortalecendo na nossa fé, fazendo que sejamos perseverantes em Cristo Jesus. Peço para que o Senhor nos abençoe com o teu conhecimento e a tua sabedoria para enfrentarmos todas as nossas dificuldades com essa pandemia. Abençoe, Senhor, nos com saúde e esteja sempre presente em nossos corações, nos transbordando de amor para que sejamos luz neste mundo. Obrigado, meu Deus, e por nome de Jesus que eu oro. Amém. Que o Senhor esteja conosco sempre e que essa semana seja edificada para que possamos ser luz aonde estivermos. Tenha um bom dia, um bom domingo e uma ótima semana, irmãos. Sob tua palavra o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, eis a razão maior é que me faz cantar por tudo que tu és, conforme o plano